Quando o céu fechou sua boca e a voz de Deus se ocultou entre as nuvens, houve um homem na terra que, entre cinzas e feridas, não deixou de adorar. Seu nome foi Jó, e sua fé estremeceu os céus. A luz dourada do amanhecer envolve as colinas de Uz. O vento acaricia os campos repletos de vida e o canto dos pastores se mistura ao balido de milhares de ovelhas. Em meio a esta terra abençoada, caminha um homem cuja fama se espalhou por todo o Oriente. Seu nome é Jó, um homem íntegro, temente a Deus, afastado do mal, um pai amoroso, um esposo fiel, um servo generoso. A prosperidade o cerca, mas a arrogância nunca toca seu coração. Ele tem 7 filhos e 3 filhas, grandes rebanhos, servos fiéis e uma reputação irrepreensível. Mas o que realmente distingue Jó é sua devoção. Cada vez que seus filhos celebram um banquete, dia após dia, casa após casa, Jó se levanta cedo, pega um cordeiro sem defeito, o sacrifica no altar e ora com o coração quebrantado. Talvez meus filhos tenham pecado em seu coração. Talvez tenham amaldiçoado a Deus sem saber. Jó não ora por medo de perder, ora por temor de desagradar ao Altíssimo. A cena é perfeita. Tudo respira paz, harmonia, bênção. Mas enquanto a terra celebra, os céus observam. No alto, onde se reúnem os filhos de Deus, aparece uma sombra. Seu andar é altivo, seus olhos inquisidores. É Satanás, o acusador. E Deus lhe pergunta: de onde vens? De rodear a terra e andar por ela, responde com frieza. Então o Criador pronuncia um nome que estremece o reino das trevas. Observaste o meu servo Jó? Não há outro como ele na terra. Silêncio. E de repente a pergunta que mudará a história. Por acaso Jó te honra sem esperar nada em troca? Satanás desafia: toca-o, tira tudo o que ele tem e verás se não te amaldiçoa na tua face. E Deus permite a prova, não porque duvida de Jó, mas porque confia. O decreto foi selado no céu, mas na terra tudo segue igual. Jó se levanta como sempre, ora como sempre, ama como sempre. Mas aquele dia, sem saber, será seu dia mais escuro. Não há relâmpagos, não há advertências, apenas um céu silencioso. A batalha invisível começou. E agora, o coração do espectador também é confrontado. Será que um homem pode continuar fiel quando perdeu tudo? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome ressoava com respeito e assombro: Jó. Sua reputação não vinha do ouro nem de conquistas, mas de algo muito mais raro e valioso: integridade. Jó era perfeito e irrepreensível. Um homem temente a Deus, afastado do mal. Sua vida não era apenas abençoada, era exemplar. Possuía 7 filhos e 3 filhas. Seu lar era um farol de alegria, unidade e reverência. Em suas terras pastavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma multidão de servos que serviam sob sua liderança justa. Em todo o Oriente não havia homem maior que ele. Mas o que realmente fazia de Jó um gigante não era sua riqueza, era seu coração. Seus filhos celebravam banquetes em suas casas, um após o outro, num ciclo de fraternidade que alegrava o pai. Mas ao concluir cada rodada de festas, Jó se levantava cedo. Oferecia holocaustos por cada um de seus filhos, 10 ofertas, 10 intercessões, caso em sua alegria algum tivesse pecado em seu coração. Talvez meus filhos tenham pecado, amaldiçoando a Deus em seus pensamentos, sussurrava Jó, enquanto a fumaça do sacrifício se elevava ao céu. Não era medo, era reverência. Um coração que não temia perder o material, mas ofender o eterno. Essa era sua rotina constante. Adoração não apenas na abundância, mas na vigilância espiritual. Era um homem que amava a Deus mais do que as bênçãos.
Sua fé não dependia do que possuía, mas de a quem pertencia. Mas enquanto a terra se enchia de harmonia, os céus se preparavam para um momento que mudaria a história. Um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Anjos, ministros celestiais, entravam diante da majestade com reverência. E entre eles apareceu um que já não reverenciava. Um cuja queda havia enchido os céus de trevas e a terra de engano, Satanás. E Deus lhe falou diretamente: "De onde vens?" O adversário respondeu com desdém: "De rodear a terra e andar por ela." Então o Criador pronunciou um nome que estremeceria os céus e provocaria o inferno. "Observaste o meu servo Jó? Não há outro como ele na terra. Homem perfeito e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." A declaração divina não era apenas um elogio, era uma revelação. Jó não era um adorador casual. Era uma prova viva de que, mesmo num mundo caído, um homem podia caminhar em integridade. Mas o inimigo não se rendeu. "Por acaso teme Jó a Deus de graça? Não o cercaste tu, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e o seu gado se multiplicou na terra. Mas estende tua mão, toca tudo o que possui, e verás se não te amaldiçoa na tua face." O desafio estava lançado, não contra Jó, mas contra a essência da fé. É possível amar a Deus sem receber nada em troca? Pode um coração manter-se fiel quando tudo é perdido? E Deus confiou: "Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não estendas tua mão contra ele." E Satanás partiu. Na terra, o céu continuava em silêncio, não houve relâmpagos, não caiu chuva de advertência. Jó despertou como em qualquer outro dia. Caminhou entre seus rebanhos, supervisionou seus servos, orou, ofereceu o holocausto, como sempre. Nada em seu mundo havia mudado ainda. Mas o céu já havia falado, e o inferno já havia se mobilizado. O que nem Jó nem seus filhos sabiam é que sua fé seria colocada em uma balança eterna, não diante dos olhos dos homens, mas diante do próprio Deus e de seus anjos. Jó era o mais íntegro de todos os homens, e por isso seria provado. Não porque houvesse falhado, não porque merecesse castigo, mas porque sua fé era verdadeira. E Deus sabia que ele suportaria. Assim começa a história de um homem cuja vida era perfeita, até que o céu se calou e o inferno soltou sua fúria. Mas mesmo quando a dor se aproximar, quando a perda o invadir, quando os amigos o abandonarem e o corpo se desfizer, Jó ensinará ao mundo que a fé verdadeira não precisa de explicações, só precisa de Deus. Era uma manhã como qualquer outra na casa de Jó. O sol se erguia sobre as colinas de Uz e os campos ainda respiravam a paz de uma terra abençoada. Os servos trabalhavam nos estábulos, os rebanhos pastavam nos vales e, à distância, o riso dos filhos de Jó enchia o ar. Mais uma vez se reuniam para celebrar unidos como sempre. Mas no invisível, algo se movia. Nos céus, o silêncio de Deus não significava ausência, mas prova. E na terra, as sombras começavam a avançar. De repente, um mensageiro chegou correndo com o rosto coberto de pó e o fôlego entrecortado. Seus olhos mostravam algo além da urgência. Mostravam horror. "Senhor Jó, os sabeus caíram sobre os bois e as jumentas. Mataram teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia." Antes que Jó pudesse responder, outro mensageiro chegou, ainda mais agitado. "Fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas e os pastores com elas. Só eu escapei." As palavras ainda não haviam terminado, e outro homem apareceu à distância, cambaleante, coberto de suor. "Os caldeus formaram 3 esquadrões, atacaram teus camelos, mataram os servos. Só eu escapei para te contar."
Jó não compreendia. Seus lábios permaneciam fechados, mas seus olhos buscavam o céu. Por quê? Por que agora? Então o quarto mensageiro chegou. Suas pernas tremiam, sua voz era um sussurro partido. E suas palavras foram como uma lâmina que rompeu a alma do homem mais íntegro do Oriente. Teus filhos estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente, um grande vento veio do deserto, golpeou os 4 cantos da casa, e a casa desabou sobre eles, e morreram todos. Só eu escapei. O tempo parou. O mundo de Jó desmoronou. Não restavam servos, não restavam animais, não restava riqueza. E o mais doloroso de tudo, não restavam filhos. 10 vidas sepultadas num instante, 10 nomes arrancados do coração de um pai. O pó preenchia o ar. O eco do choro dos servos se confundia com o silêncio atônito dos campos vazios. Jó rasgou seu manto, caiu de joelhos no chão, raspou a cabeça como símbolo de luto. Mas o que ele fez depois estremeceria os céus. Jó adorou. Sim, adorou, desde o pó, desde a ferida, desde o abismo da dor. Com voz quebrada e a alma em pedaços, Jó pronunciou palavras que ficarão escritas pela eternidade. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma blasfêmia saiu de sua boca, nenhuma queixa contra Deus. Apenas adoração. A terra silenciou, o céu também. Mas o inferno tremeu, porque aquele que havia sido acusado adorou. Aquele que havia perdido tudo não blasfemou. Aquele que estava em luto ainda amava. As horas passaram, a noite caiu, as lâmpadas da casa estavam apagadas, o pó ainda flutuava no ar, e no coração de Jó restava apenas uma certeza: Deus não havia falado, mas ele ainda cria. A maior parte do mundo nunca saberia o que aconteceu naquele dia. Ninguém entenderia como um só dia podia destruir uma vida e revelar uma fé. Aquele dia não foi acaso, foi decreto. Aquele dia não foi castigo, foi prova. E Jó, embora ferido, havia vencido. A terra ainda guardava luto. As cinzas do sacrifício se misturavam às do lamento. As vozes que antes cantavam na casa de Jó, agora eram sussurros apagados de servos que não sabiam como consolar o homem que havia perdido tudo. Mas mesmo assim, Jó não pecou. Satanás não estava satisfeito. Sua acusação continuava de pé. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E mais uma vez, veio também ele, o adversário. E o Altíssimo, com a mesma firmeza, voltou a perguntar: de onde vens? Satanás respondeu como antes: de rodear a terra e andar por ela. Então Deus voltou a falar do homem cuja fé havia estremecido os céus. Observaste o meu servo Jó? Ainda conserva sua integridade, apesar de me haveres incitado contra ele para o arruinar sem causa. Mas Satanás, astuto, não desistiu. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende agora tua mão e toca em seu osso e em sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus permitiu mais uma vez. Ele está em tuas mãos, apenas poupa-lhe a vida. O dia amanheceu com um silêncio estranho. Jó se levantou como de costume, mas seu corpo tremia. No início era uma coceira leve, depois ardor. Manchas começaram a surgir em sua pele, depois feridas, depois úlceras abertas, cheias de pus, cobrindo cada centímetro de sua carne. Não havia médico, não havia alívio, nem bálsamo, nem unguento. A dor era contínua e brutal. As moscas pousavam sobre as feridas, o sol queimava sua pele ferida, as noites eram frias e intermináveis. Jó se sentou sobre um monte de cinzas, já não em sua casa, mas nos arredores da cidade, como os impuros. Pegou um caco de telha e com ele começou a raspar sua carne, pois a dor era insuportável.
o homem mais íntegro do Oriente, tornava-se agora o mais desprezado. Então veio a voz que ele menos esperava. Não era a de um inimigo, era a de sua esposa. A mulher que havia compartilhado com ele os dias de prosperidade, agora já não suportava a ruína. Sua voz já não tinha ternura, apenas ira. Seu rosto não mostrava compaixão, mas repulsa, e suas palavras foram um golpe direto no coração. Ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Uma sentença brutal, um convite à desistência, uma tentação vestida de desespero. Mas Jó não cedeu. Com voz fraca, porém firme, respondeu: como fala qualquer mulher insensata, assim falas tu. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Não era uma declaração teológica, era uma confissão de fidelidade. Jó não entendia o que estava acontecendo, não sabia que estava sendo observado, não tinha explicação, mas tinha uma convicção. Deus continuava sendo digno de confiança. E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O pó o cobria. Seu corpo era uma ferida aberta, sua respiração um lamento, mas sua alma permanecia firme. Lá fora, o povo murmurava: o que terá feito Jó para merecer isso? Seu nome, antes sinônimo de honra, agora era sinônimo de julgamento. E mesmo assim, Jó não se justificou. Dia após dia, noite após noite, a dor continuava. Não havia cura, não havia palavra, não havia sono. O céu seguia em silêncio. Essa foi a ferida mais profunda de todas. Não a carne, não a perda, mas o silêncio daquele que ele mais amava. Onde estava Deus? Por que se calava? Por que não respondia? Mas mesmo em meio a esse abismo, Jó não blasfemou. Porque sua fé não se apoiava em respostas, mas na relação. A dor física havia alcançado o ponto máximo. Seu corpo era irreconhecível. Sua alma estava cansada. Mas ainda assim, nas cinzas, entre ruínas e pus, com a voz trêmula e o coração sangrando, Jó permanecia fiel. Não fazia ideia do que viria. Não sabia que o céu o observava com orgulho. Não sabia que o inferno havia sido humilhado por sua perseverança. Mas essa ignorância não o impediu de adorar. Nos cantos mais escuros da existência humana, onde a lógica se quebra, onde as orações parecem bater no céu, a fé de Jó ardia como uma chama fraca, mas inextinguível. Essa era a prova mais íntima. Não perder coisas, não perder pessoas, mas perder o controle e continuar confiando. Essa foi a fé que derrotou as trevas. O pó seguia suspenso no ar, as feridas não cicatrizavam, o céu permanecia fechado, e Jó, mergulhado no abismo da dor, parecia esquecido por todos, menos por 3 homens que, ao ouvirem o ocorrido, decidiram percorrer longas distâncias para consolar seu amigo. Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, homens sábios, anciãos respeitados, conhecedores das tradições e dos caminhos dos patriarcas, iniciaram a jornada com um só propósito: acompanhar Jó em sua miséria, consolá-lo em sua dor, oferecer-lhe palavras de alento enquanto enfrentava aquilo que nenhum homem antes havia suportado. Quando chegaram e ergueram os olhos de longe, não puderam reconhecê-lo. Aquele homem erguido, próspero e firme havia se tornado uma sombra desfigurada, sentado sobre um monte de cinza, coberto de feridas, com a pele rompida e o olhar perdido, como se a vida o houvesse abandonado sem despedida. Então rasgaram seus mantos, lançaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se ao lado dele, por 7 dias e 7 noites, sem pronunciar uma só palavra, porque viram que sua dor era grande demais para ser tocada por voz humana. Aquele silêncio compartilhado não foi vazio, foi reverência. Foi o reconhecimento de que há dores que não se explicam, há feridas que não admitem discursos, há lutos que só se acompanham com presença. Mas no 8º dia, quando o sol voltou a nascer sobre Uz e a brisa do deserto ainda não havia trazido consolo,
Jó abriu os lábios não para blasfemar contra Deus, mas para amaldiçoar o dia de seu nascimento, expressando com palavras quebradas o abismo que o consumia, desejando jamais ter visto a luz, desejando que aquele dia tivesse sido apagado do calendário do céu, desejando que as portas do Vem-Trê nunca tivessem se aberto para ele. Seu grito não foi contra Deus, foi contra sua existência. Por que se dá luz ao atribulado e vida ao homem amargurado de alma, que espera a morte e ela não vem, que a busca mais do que tesouros? Jó não pedia explicação, pedia alívio, não exigia justiça, implorava descanso, não renegava a fé, apenas lutava para respirar. Mas em vez de consolo, encontrou julgamento. O primeiro a falar foi Elifaz, o temanita, o mais antigo do grupo, cujo tom era sereno, mas carregado de suposições. Lembrou a Jó que, segundo a tradição, os que semeiam iniquidade colhem aflição. Insinuou que nenhum inocente perece, que a experiência dos sábios mostra que o castigo não vem sem causa. Embora suas palavras fossem organizadas, carregavam veneno disfarçado de piedade. Jó, se estás sofrendo tanto, é porque algo fizeste de errado. Depois falou Bildade, o surrita, que foi mais direto, quase cruel. Se teus filhos morreram, disse sem tremer a voz, foi porque pecaram, e Deus, que não torce a justiça, lhes deu o que mereciam. Mas se tu és justo, então busca a Deus, e talvez Ele te restaure. Com frieza defendeu a tradição, colocando a lei acima do lamento, a lógica acima da compaixão. Então Zofar, o Naamatita, o mais impetuoso, o mais severo, levantou-se com palavras duras como pedras, declarando que Jó não só era culpado, mas que merecia castigo ainda maior, que seu sofrimento era pouco diante de seu pecado oculto, e que se realmente se humilhasse, talvez Deus tivesse misericórdia. A cada discurso, Jó escutava com o coração partido, não apenas pelo conteúdo, mas porque aqueles que haviam vindo para consolar agora se tornavam acusadores, juízes sentados sobre as ruínas de sua vida, lançando argumentos como flechas sobre um corpo já ferido. Então Jó respondeu: não com ira, mas com dor. Consoladores molestos sois todos vós. Exclamou: acaso não posso derramar minha alma sem ser julgado? Acaso não tenho o direito de lamentar o que me acontece? Onde está a compaixão? Onde está a empatia? Jó defendeu sua integridade sem arrogância, e ao fazê-lo, tornou-se espelho de tantos que sofrem e não encontram compaixão naqueles que deveriam oferecê-la. Clamou não por uma defesa diante dos homens, mas por uma audiência com Deus, pois só ele conhecia seu coração, só ele podia testificar que Jó não era perfeito, mas era fiel. E entre lágrimas, Jó disse uma frase que atravessaria os séculos, uma declaração que não era resposta, mas esperança viva. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre o pó, e depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus. Não havia explicação, não havia voz do céu, não havia mudança nas circunstâncias. Mas havia uma certeza, Jó cria, que nem tudo terminaria em cinzas. Que mesmo que os amigos falhassem, e mesmo que o corpo se desfizesse, ainda assim, ele veria a Deus com seus próprios olhos. Os dias continuaram seu passo lento sobre as ruínas de Uz, e enquanto o corpo de Jó seguia coberto de feridas, sua alma agora era atacada por palavras tão cortantes quanto a dor em si. O silêncio, que antes foi sagrado, havia se quebrado numa corrente de discursos que pretendiam explicar tudo, encaixar o sofrimento em fórmulas antigas e reduzir o mistério de Deus a simples causas humanas. Mas o coração de Jó, ainda que dilacerado, não estava disposto a aceitar um julgamento injusto, nem mesmo vindo de seus amigos. Elifaz voltou a tomar a palavra, apelando a sonhos e visões,
falando com um tom de místico, mas sem compaixão. Afirmava que nenhum mortal é justo diante de Deus, que nem os anjos são puros aos seus olhos. E por isso, Jó não deveria se surpreender com sua calamidade. Aconselhava que se humilhasse, que retornasse a Deus e aceitasse a correção, pois ele fere, mas também cura. No entanto, por trás de suas palavras havia uma acusação persistente. Algo você fez, ninguém sofre sem razão. Bildade insistia na justiça infalível de Deus. Dizia que o Todo-Poderoso não perverte o direito, que se os filhos de Jó haviam morrido, foi porque mereciam juízo e que se ele se voltasse para o Onipotente, talvez sua justiça fosse restaurada. Mas suas palavras não traziam consolo, e sim peso. Peso sobre uma alma já quebrada. Zofar foi o mais áspero. Falava com autoridade, mas sem empatia. Acusou Jó de falar demais, de se justificar sem razão. Declarou que Jó escondia maldade, que seu castigo era pouco diante de sua culpa, e que só se lavasse suas mãos, Deus teria misericórdia. E Jó escutava, repetidas vezes, dia após dia. Não se defendia por orgulho, mas por desespero. Não buscava provar sua inocência diante dos homens, mas entender por que Deus, a quem amava com todo o ser, o havia lançado nesse abismo sem explicação. Então Jó falou, não com raiva, mas com o grito profundo de uma alma honesta diante do Criador. Certamente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria, disse com ironia, não por zombaria, mas para expor a arrogância dos que falavam como se conhecessem todos os caminhos de Deus. Jó não negou a grandeza do Altíssimo, não ignorou seu poder, mas ousou perguntar com sinceridade aquilo que muitos calam por medo. Por que me puseste como alvo? Por que escondes o rosto e me consideras teu inimigo? Que é o homem para tanto o observares, para prová-lo a cada manhã e examiná-lo a todo instante. Não havia blasfêmia em suas palavras, mas busca. Não havia rebeldia, mas angústia. Pois o coração de Jó não queria entender o mundo, queria entender a Deus. Em seus discursos, defendia sua integridade, lembrava sua compaixão pelos pobres, sua justiça com os servos, sua fidelidade no lar, sua reverência constante. E ao fazê-lo, não expressava soberba, mas dor. Se piquei, mostra-me, mas se não piquei, por que esta aflição? Seus amigos continuavam acusando, insistindo em fórmulas antigas. Os maus sofrem, os bons prosperam. Mas Jó os desafiava com a realidade. Os ímpios muitas vezes prosperam, suas casas estão seguras, seus filhos crescem em paz. E eu, que orava todas as manhãs, que intercedia por meus filhos, que não tomei a viúva como presa, que não neguei pão ao faminto, sou destruído sem causa. E então surgiu um raio de esperança em meio ao caos. Em um de seus discursos mais profundos, Jó ergueu a voz e declarou com uma fé que desafiava o silêncio, a lógica, a dor e até mesmo a morte. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre o pó. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão, e não outro. Esse clamor não foi uma resposta, foi uma declaração, uma âncora lançada ao futuro. Jó não sabia como, não sabia quando, mas sabia em quem confiava. Seu Redentor vivia, apesar da carne que se desfazia, apesar do corpo coberto de pus, apesar do abandono, do silêncio, da incompreensão, apesar das palavras que não curavam, apesar de tudo. E enquanto os homens falavam a partir de sua teologia limitada, Jó, mesmo em sua confusão, se aproximava de uma verdade que apenas o quebrantamento revela. Que a fé verdadeira não se trata de explicações, mas de relacionamento, e que há momentos em que não se precisa ter razão, mas permanecer. Jó não venceu o debate. Seus amigos não mudaram de opinião, mas o céu ouvia. E o juízo dos homens
Logo seria substituído por uma voz que não vem da terra, mas do redemoinho. Durante dias intermináveis, Jó havia sido alvo de discursos humanos carregados de fórmulas teológicas, argumentos rígidos e explicações sem alma, oferecidas por aqueles que, embora pretendessem consolar, apenas feriam com palavras frias e juízos mal dirigidos, enquanto o verdadeiro consolo permanecia em um silêncio misterioso. Não por indiferença, mas por um propósito mais profundo, ainda não revelado. E nesse clima de tensão acumulada, quando os argumentos já não conseguiam preencher o vazio, nem os raciocínios curar as feridas, surgiu inesperadamente a voz de um jovem, Eliú, que até então havia permanecido em silêncio, não por medo ou passividade, mas por respeito à antiguidade dos presentes, aguardando pacientemente o momento de falar. Não a partir da tradição, mas da convicção ardente que Cucu eimava em seu interior. Eliú, com um olhar inflamado e palavras que brotavam como um rio contido, dirigiu-se tanto a Jó quanto aos seus amigos com uma mistura de paixão e temor reverente, deixando claro que suas intenções não eram condenar como haviam feito os outros, mas exaltar a justiça de Deus e afirmar que mesmo no sofrimento mais profundo, o Criador pode falar, seja por meio de sonhos, visões ou da própria dor, não como castigo, mas como meio de resgatar a alma do abismo e redirecionar o coração para a eternidade, pois Deus, segundo ele dizia, não guarda silêncio sem propósito, nem fere sem intenção redentora. E foi justamente enquanto Eliú falava sobre a grandeza do Altíssimo, sobre o trovão de sua voz e o mistério de seus caminhos, que algo começou a mudar no ar. Algo que ia além da retórica, além do conhecimento humano. Algo que não podia ser contido em palavras, pois a atmosfera em si parecia curvar-se diante da presença do sagrado. As nuvens começaram a se reunir no horizonte como um exército celestial, preparando-se para descer. Os ventos se intensificaram com uma força crescente que rugia entre as colinas. Os relâmpagos rasgavam o céu como espadas flamejantes, e as árvores, antes imóveis, começaram a inclinar-se sob o peso de uma glória que se aproximava. E então, entre o estrondo dos elementos, no redemoinho que se formou, como um trono girando em fogo e vento, ouviu-se a voz. Não foi uma voz comum, não foi um eco do coração, foi a voz do próprio Deus. Uma voz que não veio para explicar, mas para revelar. Uma voz que não desceu para justificar o que havia acontecido, mas para expor a pequenez da compreensão humana diante da imensidão daquele que sustenta os fundamentos do universo. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Bradou o Eterno. E com essa única frase, toda a conversa anterior foi reduzida ao pó. Todos os discursos humanos silenciaram, e Jó, o homem quebrado mas íntegro, cobriu o rosto, porque entendeu que havia falado demais, sem saber. Deus não começou falando sobre justiça, não mencionou o sofrimento de Jó, não respondeu nenhuma de suas perguntas. Em vez disso, levou-o a uma jornada de contemplação pelas maravilhas da criação, pelos mistérios do universo, pelos caminhos das constelações, as fronteiras do mar, a chuva que cai sem intervenção humana, o nascimento das crias no alto das montanhas, o rugido dos leões e o vôo majestoso do falcão, como quem dissesse: olha o que eu fiz, e diga se podes entender sequer uma pequena parte do que sustento com minha palavra. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cada pergunta não exigia resposta, exigia rendição, porque diante da grandeza do Deus Criador, as queixas do coração humano se tornam suspiros humildes, não porque a dor não importe,
mas porque na presença daquele que tudo vê e tudo sabe, até o sofrimento mais profundo encontra seu lugar dentro de um plano maior. Um plano que, embora incompreensível no momento, é conduzido por mãos eternas que jamais perdem o controle. Jó, que havia desejado falar face a face com Deus, que havia pedido uma audiência como um acusado diante do juiz, agora se encontrava diante da presença e entendia que o juiz também era Pai, que o Criador também era Redentor e que seu silêncio não havia sido ausência. Mas espera. E com a alma quebrada, mas agora cheia de luz, Jó respondeu, não com acusações nem petições, mas com adoração. Eu falava do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Com os ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Não precisava de mais explicações. Ver a Deus era suficiente. Porque mais que respostas, Jó havia recebido revelação. E nessa revelação, sua dor não desapareceu, mas foi transformada. Já não era um homem quebrado em busca de justiça. Era um servo rendido que, mesmo nas cinzas, havia visto a glória do invisível. Depois da tempestade, quando a voz se calou e o redemoinho se dissipou, sobre a terra devastada de Uz, reinou um silêncio diferente. Já não era o silêncio do abandono nem do julgamento, mas o da paz que segue uma revelação. O silêncio profundo e sagrado que permanece no coração de quem viu a Deus face a face e compreendeu que, mesmo entre perguntas sem resposta, há uma certeza que transforma tudo. Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece. Deus continua sendo justo, mesmo quando a dor diz o contrário. E Deus continua presente, mesmo quando se oculta entre nuvens por um tempo. Jó não havia recebido explicações, nem sobre a perda dos filhos, nem sobre a destruição dos bens, nem sobre a doença que consumia sua carne. Mas havia recebido algo infinitamente mais precioso. A visão gloriosa do Eterno. Essa experiência íntima e tremenda que rompe a lógica e esmaga o orgulho, mas que também reconstrói a alma e planta uma fé que já não depende das circunstâncias, mas da relação. Uma fé que não pede sinais, porque foi selada pela própria presença de Deus. E foi então, quando Jó se humilhou diante do Altíssimo e confessou sua ignorância com lábios trêmulos, mas sinceros, que o mesmo Deus, agora não desde o redemoinho, mas desde seu trono de justiça, dirigiu-se aos amigos de Jó, aqueles que, ao tentar explicar o sofrimento, haviam representado mal o caráter divino, haviam falado de Deus sem conhecimento e haviam colocado ainda mais peso sobre os ombros de um homem já quebrado pela prova. Deus repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar, com palavras que cortavam como espada. Minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E com essa declaração, o céu restaurou a honra de Jó diante dos homens. Deixou claro que integridade não está em ter todas as respostas, mas em manter-se fiel mesmo sem ter nenhuma, e que o coração contrito, que se rende mas não se rebela, é mais precioso do que toda teologia humana. O juízo de Deus não foi liberado como castigo imediato, mas veio acompanhado de misericórdia, uma misericórdia que exigia uma ação concreta. Os 3 amigos deveriam trazer 7 novilhos e 7 carneiros e apresentá-los diante de Jó, para que ele intercedesse por eles. Sim, aquele homem coberto de cicatrizes, aquele que havia sido acusado, questionado e julgado, agora seria o sacerdote que se colocaria entre eles e o juízo divino, intercedendo por quem não o compreendeu, orando por quem o feriu com palavras, perdoando quem não soube estar com ele quando ele mais precisou. E Jó orou, não por ressentimento, não por superioridade, mas por compaixão nascida do quebrantamento, por uma graça que só experimenta quem foi sustentado pela mão de Deus na escuridão. E quando Jó orou por seus amigos, o céu se moveu.
não por mágica, não por mérito, mas porque a verdadeira restauração começa quando o coração ferido escolhe o perdão antes da vingança, quando o que foi quebrado se oferece como ponte de redenção para os que o quebraram. Então diz o relato sagrado que o Senhor restaurou a sorte de Jó, e não apenas o restaurou, mas lhe deu o dobro do que antes possuía. Onde antes havia perda, agora havia multiplicação. Onde havia luto, agora brotava a vida. Os rebanhos voltaram, mas em maior número. Os campos floresceram de novo, mas com mais abundância. Os servos voltaram a encher a casa, mas com mais honra. E com os anos, Deus lhe concedeu novamente filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas desta vez, suas filhas receberam um lugar raro naqueles tempos. Herança entre os irmãos, um gesto de justiça, honra e amor, que mostrava o quanto o coração de Jó havia mudado, não por causa da dor, mas por causa da glória que viu em meio à dor. E os nomes de suas filhas foram uma poesia viva. Jemima, que significa pomba, Késia, que evoca a doçura do perfume, e Queren-Hapuque, que significa frasco de tinta, símbolo de beleza e graça. Não eram apenas nomes, eram testemunhos de que a amargura não venceu, de que a esperança ainda podia florescer depois da perda. Jó viveu depois de tudo aquilo 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, como se o próprio Deus lhe dissesse: nem tudo terminou no pó. Ainda há vida, ainda há promessa. E quando finalmente seu tempo se cumpriu, morreu velho e farto de dias. Mas mais do que farto de dias, farto de glória. Porque a verdadeira glória não está em não sofrer. A verdadeira glória está em conhecer a Deus no meio do sofrimento, adorá-lo quando tudo se foi, manter-se fiel mesmo quando o céu se cala. E ao fim, descobrir que aquele céu nunca esteve longe. Quando o pó finalmente assentou sobre as cinzas de Uz e o eco das perguntas sem resposta se dissipou no horizonte do tempo, o que permaneceu não foi uma história de perda, nem mesmo uma história de sofrimento, mas uma história de revelação. A história de um homem que, tendo perdido tudo, escolheu continuar confiando, não porque entendia, não porque tinha garantias de restituição, mas porque sua alma havia sido moldada por uma verdade mais alta do que as circunstâncias, que o Deus a quem adorava não merecia fidelidade pelo que dava, mas por quem era. Jó não é lembrado simplesmente porque sofreu, nem porque suportou com estoicismo as aflições mais intensas que um homem pode aguentar. Jó é lembrado porque no meio da escuridão mais absoluta, quando não havia voz, nem sinais, nem consolo humano, decidiu continuar adorando. No silêncio de Deus, no abandono aparente, na ferida aberta que sangrava dia após dia sem qualquer explicação, Jó não negou sua fé. Ele a transformou. Passou de uma fé baseada no que sabia a uma fé baseada em quem conhecia. Passou da tradição à intimidade, do ouvir falar ao ver. E essa visão, esse encontro com o Eterno, foi suficiente para restaurar sua alma, mesmo antes de seu corpo ser curado, mesmo antes de seus bens serem restituídos, mesmo antes de seus filhos serem novamente dados por Deus. Porque o maior milagre de sua história não foi a porção dobrada, foi a transformação de seu espírito, foi o quebrantamento que se tornou adoração, foi a ferida que se tornou altar, foi a cinza que se tornou glória. O segredo de Jó não está em sua resistência, está em sua rendição. Não foi sua força que o sustentou, foi sua humildade. Não foi seu conhecimento que o salvou, foi sua reverência. E foi essa reverência que Deus exaltou. Não porque Jó era perfeito, mas porque era verdadeiro. Porque ousou perguntar sem blasfemar, porque ousou chorar sem amaldiçoar, porque ousou esperar sem nenhuma promessa visível. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, Jó não deixou de crer que por trás do silêncio havia um Deus que via, que contava cada lágrima,
que ouvia cada suspiro e que no seu tempo se revelaria. A história de Jó não nos dá respostas fáceis ao mistério da dor humana. Não oferece fórmulas nem soluções rápidas. Não promete que todos os que sofrem serão restaurados da mesma maneira. Mas oferece uma verdade eterna, que a dor não é o fim, que o silêncio de Deus não significa ausência, que a prova não anula o propósito e que o céu, ainda que pareça calado, está sempre agindo, mesmo na noite mais escura da alma. E é por isso que Jó, o homem íntegro do Oriente, torna-se um espelho para todos aqueles que hoje atravessam tormentas sem explicação, perdas sem sentido, enfermidades que desafiam a lógica, traições que quebram o coração, silêncios que doem mais que 1000 palavras. A todos eles, Jó sussurra das páginas eternas do relato divino. Você não está sozinho. Eu também passei por isso. Eu também gritei ao céu. Eu também rasguei minhas vestes. Mas no fim, eu o vi. No fim, ele me falou. No fim, valeu a pena. E esse é o clímax desta história. Não que Jó foi restaurado, mas que foi transformado. Porque depois de ver tudo queimar, depois de sentir cada golpe, depois de ser acusado, incompreendido e abandonado, Jó não apenas foi testemunha da fidelidade de Deus, ele se tornou testemunho vivo dela. Ao longo dos séculos, sua história tem sido lida, cantada, pregada, chorada, tem sido luz para os que caminham em sombras, tem sido refúgio para os que não encontram respostas. Tem sido farol para os que enfrentam tempestades. E hoje continua sendo um convite a confiar, não no que sentimos, não no que vemos, não no que entendemos, mas naquele que está acima de todo o entendimento. Um convite a manter a fé, mesmo quando o céu está em silêncio. Um convite a declarar como ele declarou, mesmo com a carne cheia de feridas, mesmo sentado sobre cinzas. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E mais adiante, quando a alma já não suportar o peso do mistério e o coração clamar por uma certeza que o sustente, repetir suas palavras eternas, aquelas que não vêm da mente, mas do espírito que foi tocado por Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Sim, ele vive. Ainda que não fale, ainda que não cure, ainda que não explique, ainda, ele vive. E um dia, assim como com Jó, ele se levantará sobre o pó das nossas ruínas e nos mostrará que não foi em vão, que cada lágrima foi contada, que cada ferida será restaurada e que cada silêncio foi parte de um plano eterno. Que você também possa dizer um dia, com a alma cheia de cicatrizes, mas com os olhos abertos pela fé: de ouvir falar eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem.